Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de setembro de 2025. Cacique Cobra Coral corta assistência climática aos EUA após tarifas de Trump. Parte 1. Em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump de 50% sobre produtos importados do Brasil, a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou que irá cortar a atuação nos Estados Unidos. A organização esotérica, com sede em Guarulhos, SP, tem como função intervir nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza e é conhecida por agir de maneira sobrenatural para influenciar o clima. Uma nota publicada nas redes sociais informa que a médium Adelaide Scritori, presidente da fundação, decidiu suspender em 50% a assistência climática sem ônus a empresas da Califórnia, Chicago, Nova York, Califórnia, meio oeste americano, Flórida e outros, desde o governo Ronald Reagan, quando começamos a monitorar a falha de San Andreas, na Califórnia. A organização ainda afirma atuar em outros 16 países e 3 continentes há 4 décadas. Criada em 1931, a entidade é uma instituição mística brasileira que diz conseguir controlar o tempo. No Rio de Janeiro, ela é muito famosa por evitar que chova no Ano Novo e atrapalhe a queima de fogos da virada do ano em Copacabana. No site da Fundação, eles afirmam ter contatos com os governos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Tarifas de Trump. Donald Trump anunciou na última quarta-feira, 9, que, a partir de 1º de agosto, implementará uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. O presidente dos Estados Unidos justificou a decisão como uma resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, em relação a redes sociais americanas. Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, escreveu Trump em carta. O presidente do EUA ainda afirmou que as tarifas podem aumentar dependendo da reação do governo brasileiro. Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza nas questões 536. São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Mas também é frequente terem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja causa primária, nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537.
A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é destituída de fundamento. Tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós. Que foram ou que os serão. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas, para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.